Ó, tem uma pesquisa, o Alberto Carlos Almeida, Instituto Brasilis, fazendo. Praticamente metade dos brasileiros acha que, ok, a Câmara tem mais poderes, o Congresso tem mais poderes do que tem hoje, até para dividir com o presidente da República. Eu não sei se as pessoas sabem direito o que é que elas estão defendendo, mas não interessa, a pesquisa está lá, né? E também, praticamente a metade, acho que 49%, acham que sim, o Supremo pode, deve, né, corrigir coisas que eventualmente o Congresso não faz, tomar decisões. De novo, é uma coisa complexa, não sei a avaliação se as pessoas têm, mas eu também não fico julgando o grau de consciência que as pessoas têm ou não. Eu sei que é uma pesquisa, não conheço no detalhe, mas deve seguir método científico de amostragem, tudo direitinho. Agora, o que eu... presta atenção aqui, você que acompanha pela rádio, pelas redes sociais, pela TV, em número sempre crescente, presta atenção aqui. Há uma boa chance de você estar vivo e de pessoas que você ama estarem vivas porque o Supremo tomou decisões na área de saúde. E ainda assim, o Brasil foi um dos países com o maior número de mortes em razão da Covid. E aí se inventou a tese vigarista picareta, ninguém morre de Covid, morre de outras doenças. Não é? Isso daí é mais ou menos como, sei lá, o sujeito sofreu um acidente doméstico e tal, e depois ter uma complicação em razão de alguma doença pré-existente, e você fala, não, o acidente não teve nada a ver com a morte dele. Ele morreu, foi de diabetes, de colesterol, de não sei o quê. Isso é uma tolice. É claro que as pessoas têm doenças pré-existentes. Quase todo mundo tem alguma coisa. Não é? A questão é saber o que a Covid faz quando ela se junta com essas outras doenças. Então já se sabe hoje que há quadros de saúde que são brutalmente agravados em razão da Covid. Desde a questão da imunidade, a questão da coagulação do sangue, enfim. Ninguém ainda conhece as consequências direito, e são muito ruins, da Covid. Agora, voltando ao ponto. Não fosse o Supremo tomar decisões que então permitiram aos governos dos estados, às cidades, manter distanciamento social, é claro que o país teria tido muito mais mortes. Eu me lembro, Vale Bene, até me arrepia um pouco falar disso, porque um médico me disse, estava tudo muito no começo. Muito no começo. Ele disse, será um flagelo no Brasil. Será um flagelo por quê? Sim, o distanciamento social é importante. Agora, pense nas condições de moradia de milhões de brasileiros. A classe média, média alta, os ricos ainda poderão isolar pessoas num quarto. Mas como será com muitos milhões que moram em favelas, que moram em cortiços, em aglomerados, em que as pessoas não têm um cômodo só para si. Muitas vezes moram 5, 6, 7, 8 pessoas num único cômodo. E a tragédia aconteceu. Morreram mais de 700 mil pessoas. E muito mais teria morrido. Isso aqui não é assim, fica contando a história que não houve. Não, porque isso, eu estou tratando de ciência. Não... Se tivesse havido a facilitação da contaminação,
em vez da imposição de dificuldades, e todo mundo sabe como o vírus passa? É claro que mais gente teria se contaminado e mais gente teria morrido. E nós assistimos ao colapso dos hospitais públicos, nós assistimos ao colapso dos hospitais privados. O que também esse médico me cantou lá atrás. Isso será um flagelo, foi um flagelo. Mas teria sido muito maior se o Supremo não tivesse decidido sobre vacina, sobre distanciamento social, e foi exatamente ali que Jair Bolsonaro resolveu romper com o Supremo. E a campanha que já vinha, a campanha já tinha começado, né? Logo no começo do mandato dele, tanto é que aquele inquérito que investiga as fake news contra o Supremo é de março de 2019. O governo não tinha nem 3 meses ainda e as milícias digitais já estavam atuando em consonância com grupos bolsonaristas contra o Supremo. E as coisas se acirraram então. Eu infelizmente assisto hoje, eu fiz essa imagem hoje de manhã no comentário e a reitero, esse esgoto da extrema-direita, ele subiu pelo ralo, inclusive o ralo da grande imprensa. E hoje sei lá como chamar, colunistas talvez, do caos, né? Que se esmeram em atacar o Supremo menos de 10 meses depois do 8 de janeiro. Falando as coisas mais absurdas. Pura ideologia. Pura manifestação de caráter político. Vai desde a comparação, vamos comparar agora o que faz Alexandre de Moraes com o que fazia Sérgio Moro, o que é uma piada, eu já desmontei essa tese é ridícula. Até a sugestão de que o Supremo, de algum modo, é culpado por tanto ódio que está aí, porque ele fica se metendo demais na vida da sociedade. Não, você pode não gostar da decisão que ele toma sobre droga, você pode não gostar da decisão que ele toma sobre terras indígenas, a questão é saber se ela é motivada ou não é motivada, se tem razão ou se não tem razão, se a Constituição autoriza aquilo que está sendo feito ou não. E aí começam a vir a público opiniões de prosélitos políticos, de militantes políticos que não têm nenhuma base legal. Afirmar que o Supremo está legislando quando decide sobre terra indígena é desconhecer a Constituição. Afirmar que ele está legislando quando trata da questão da droga é desconhecer a Constituição. E aí sim, alimentar o ódio contra o Supremo. E aí há procedimentos que são lamentáveis. Aí vai no Twitter. Vou analisar não sei quantos milhões de tweets. Eu cheguei à conclusão que as pessoas têm medo do Supremo. É mesmo. Medo do Supremo, os brasileiros, a partir de bolha de Twitter. Me deem uma boa razão para preto e pobre ter medo do Supremo. Uma só. Quem é que está com medo do Supremo? Se é que tem. Transformar uma bolha de militância em ataque ao Supremo? Olha esse Supremo, esse Supremo aí. Disse aqui na sexta-feira, até esse negócio de discutir mandato, que em princípio poderia ser para ministro, poderia ser ok, mas agora? Como se o Supremo fosse um problema? Ou então, no julgamento dos golpistas há um exagero. Bom, você pode achar que é um exagero. Agora, exponha o critério qual é. Quando eu me lembro, nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco, quando eu me lembro que tentaram explodir um caminhão de combustível, Larissa, no aeroporto de Brasília,
com dinamite que saiu do acampamento ali do QG do Exército, em Brasília. Dali saiu a dinamite, num caminhão de combustível. Era para explodir o caminhão no aeroporto, na véspera do Natal. Esses cristãos que se dizem. E aquela que era a pauta, e aí vem o julgamento, e vem o peso do julgamento com leis que estão previstas, com punições previstas no Código Penal. E eles falam, onde já se viu flertando com a impunidade. É a democracia que esteve sob ataque, em que em muitos aspectos ainda está. E esse esgoto fétido, às vezes aparece naquilo que já foi chamado grande imprensa um dia. Você está nela, então e daí? E daí? Esses paralelos não se sustentam. Transformar o Supremo em alvo? Agora? Nem 10 meses dos ataques? Vocês enlouqueceram? Perderam completamente o juízo? Não. Não é assim. 9 meses de ataques, na verdade. Não é assim. É preciso... mas então, por causa da democracia, nós vamos condescender com ilegalidades do Supremo. Quais ilegalidades? Eu acho que eles não poderiam estar sendo julgados na primeira instância. É uma opinião. A meu ver, errada, mas é uma opinião. Não deveriam estar sendo julgados no Supremo, deveriam ir para a primeira instância. É uma opinião, a meu ver, errada, mas é só uma opinião. E não uma escalada do Supremo que tenta silenciar a sociedade. Silenciar qual sociedade? Que defensor da democracia tem que ter problema com o Supremo? Quem é que hoje ataca o Supremo? Ou quem não entende absolutamente nada de Constituição, mas se mete a falar a respeito? Pode. Só não tenta falar como especialista, porque não é. Ou quem tinha e tem interesse em que a democracia brasileira vá para o ralo. Você que me ouve, você que me vê, me ouve e me vê. Pense nisso. O Supremo salvou a democracia brasileira. O Supremo salvou a vida de milhões de pessoas. O Supremo é o responsável por ter começado o processo de vacinação no Brasil. Atrasou um pouco, mas poderia ter atrasado muito mais. O Supremo organizou todo o processo da PEC que garantiu que a economia brasileira ficasse de pé. Porque o governo estava patetado. Não é? Agora, espalhar que o Supremo desperta temor na população a partir de um levantamento de tweets, quando você tem hordas organizadas para fabricar notícias falsas, para espalhar o ódio, aquele que pôs limite à extrema-direita, ou nós teríamos tido um golpe no Brasil, ao fim e ao cabo teria sido derrotado. Mas teria acontecido. E muita gente teria morrido.
Não. O Supremo foi um garantidor da democracia. Não caiam nessa conversa canalha, desinformada, de picaretas, de pilantras, que não são donos nem da própria opinião. Não é? Porque vocalizam opinião de terceiros. É isso. Pensem nisso.